você tem que rever até o conceito de maternidade, porque não é para ser culpa. Assim, não adianta você ser aquela mãe que faz tudo pro seu filho. Ela falou: Mariana, tá faltando uma coisa que você sempre fez, o entregar e confiar, Mariana. Onde é que você perdeu isso no caminho? Que tá essa coisa agarrada. Quando você escreveu a cartinha, porque aquilo que eu te contei De de falar com entregar, ele, falar com seu filho. eu escrevi uma carta, sabe? Eu Uhum. fui escrevendo, eu estava em oração, peguei o papel, comecei a escrever. Isso eu chorava, eu estava e foi tão maravilhoso, foi muito maravilhoso esse momento. E ela falou, naquele momento você entregou e confiou. Por que você não está fazendo isso? A vida toda você disse, faça a sua parte. E tem um ditado tão bonito, né, de Jesus, faça a sua parte e eu ajudarei. Exatamente. Então eu estava o tempo inteiro fazendo a minha parte e faltando esse ponto da entrega. De deixar ele te ajudar. Deixar ele me É a entrega. ajudar, entregar para aquilo que foge ao meu controle. Exatamente. Que para mim está muito alinhado com essa parte espiritual, Isso mesmo. que é aquilo que a gente não enxerga, que não é palpável, e onde 1% foge ao nosso controle, 99% nossa responsabilidade, minha responsabilidade. Mas se eu estou fazendo, por que me culpar? Por que precisa nascer essa mãe e nascer essa culpa? Eu sou contra isso. Eu acho assim, que culturalmente existe uma sociedade, e eu acho que no Ocidente todo, acho que no Oriente eu nem sei, porque o Oriente já não é como era antigamente. A gente Uhum. idealiza o Oriente, mas também não tem isso não. Mas eu acho que culturalmente, a maternidade é ligada com culpa para as mulheres. O que eu acho uma besteira, porque é Uhum. ligada para a culpa quando a gente não faz esse processo. Porque, assim, a gente é responsável por um filho que vai nascer, ok, mas ele é uma vida independente. Sim. Você não sabe qual é a missão, qual o sentido e propósito E dele. quais serão as escolhas dele? Você não sabe. Você vai estar ali para amparar até onde você puder. Mas Uhum. você não tem como fazer isso. Se você não tiver isso bem claro, talvez você tenha que rever até o conceito de maternidade. Porque não é para ser culpa. Não é. Se você está dando o seu melhor, eu costumo dizer assim: não adianta você ser aquela mãe que faz tudo para o seu filho. Todas as mães que apostaram em fazer tudo para o seu filho criaram pessoas extremamente dependentes, extremamente medrosas e Uhum. extremamente com pouca coragem do E ser humano e ansiosas em ansiosa. ter tudo. A tempo e a hora. Sim. Então, assim, se você for dar tudo, porque tem mães que falam: "Eu quero dar tudo que eu não tive para meu filho", Deus me livre. você está apostando no fracasso, porque se você acha que teu filho não é capaz de nada, você vai precisar dar tudo o resto da vida. Então, não dá para ter culpa. Eu costumo dizer assim: onde tiver culpa, não se demore. Veja o que está causando a culpa, não fica Uhum. ali. E isso vale para a maternidade, vale para a vida, vale para tudo. Porque, assim, a culpa sempre vai ser algo que você tem que parar e falar assim: "Por que eu estou sentindo culpa? Se eu estou dando o meu melhor, se eu estou Uhum. fazendo a minha parte e se eu entreguei ao universo, ou por fé, ou por espiritualidade, seja o que for, ou porque a pessoa acredita ou não acredita, ainda que não Uhum. acredite numa religião, acredite na vida. A vida é rara, então você pelo menos tem que acreditar nela. Acredita e respeita exatamente o que Exatamente. você não consegue controlar. E o que você não consegue entender. Porque se eu não aceito aquilo que foge à minha compreensão, eu finco o pé num lugar que não me deixa sair de lá, Exatamente. Então, né. assim, isso que você fez, olha que coisa interessante, né. Em algum momento, Mariana, foi necessário esse ouvir as palavras mudas de Deus que está dentro da gente, que a gente não vai ouvir fora, né. E foi fundamental. Então, isso que você falou dos pensamentos obsessivos, é claro que na implantação de um embrião, você tem que tomar muitos hormônios que Uhum. provocam realmente insegurança, medo. Mas aí eu costumo dizer, é nessa hora que a gente tem que falar assim: "Mas eu não sou meu cérebro. Esses pensamentos não me representam". Tanto que a tua mãe falou: "Mas minha filha",
Isso, Cadê? QD. Porque se você não tem essa dimensão espiritual para falar assim, peraí, meu cérebro está pensando assim, mas eu não sou ele. Eu sou algo maior que ele. Uhum. Né? É nessa hora que você se reconecta e você entrega. Então, eu fico pensando, assim, que privilégio ter essa mãe que olha, ao invés de falar assim, não, realmente, você abaixou, porque tem mãe que você abaixou agora. Coloca tudo Não, agora, mais na sua se cabeça. você perder, tá vendo? Você tinha que estar com a perna para cima na cama. Porque tem gente que fala assim, fica com a perna para cima. Eu falo assim, gente, mas como assim? Né? Porque se for para esse ser vir, não é um detalhe do abaixar que vai fazer. Não vai. A vida é muito... Quando ela é para ser, ela fura as barreiras. Assim como quando não é. Quando não é para ser. Não adianta, né? E tem uma coisa, por exemplo, a gente não pode esquecer que a vida começa de uma grande batalha. São bilhões de espermatozoides para um óvulo. E a coisa mais linda, quando ocorre essa fusão do espermatozoide com o óvulo, ocorre uma explosão, a vida começa no atrito. Uhum. Então, assim, a vida vai ser cheia de atritos. Atritos para você e para o seu filho. Culpa, Não, se ela não estiver cabe. ali, Ela só atrapalha. ela só vai atrapalhar. Não se demora ali, não. Se demora em buscar, tipo assim, peraí, eu estou culpada por quê? Se eu estou fazendo a minha parte. Sua mãe foi perfeita. Em 35 anos de consultório, pude observar um padrão comportamental que se repetia. A pessoa estava clinicamente estável, mas existencialmente vazia por dentro. Sintomas e sentido ou propósito de vida são universos bem diferentes. O remédio reduz o ruído mental, mas é o porquê viver que escolhe a música que irá tocar na sua mente. Sem direção, o cérebro repete sem refletir as ações em um modo automático. Com direção, a atenção e a motivação se alinham. Pensando nisso, criei uma trajetória existencial que une neurociência, psicologia do sentido e práticas de vida. Tudo num protocolo educativo que não substitui consulta ou terapia, mas com certeza soma na sua caminhada por felicidade autêntica. Eu vou abrir uma aula gratuita sobre os 11 pilares do propósito. Se isso faz sentido para você, se inscreva. Vamos te mostrar que existe um mapa possível para fazer a sua vida sair do vazio existencial. Estar bem é bom, mas estar vivo e feliz é muito melhor.